Então, pessoal, bom dia. O nosso estudo de hoje ele vai fazer uma abordagem sobre a oração, um tema maravilhoso, palpitante, falta em muitas vidas, em muitas igrejas, mas continua sendo maravilhoso. A oração, como a palavra de Deus, é um meio de graça através do qual Deus nos abençoa ricamente. E as pessoas que têm vida de oração, elas sabem o que acontece aqui na Terra, em nossas vidas, quando nós oramos. O estudo de hoje, ele é um estudo introdutório, porque o tema ele é muito grande, muito profundo, há muita coisa para ver, e hoje nós vamos fazer um estudo introdutório, ok? Eu convido a todos, então, a acompanharem o estudo nesse momento, que seja uma bênção na sua vida. Oração. Eu, como pastor, já há muitos anos, uma coisa eu aprendi. Vi e aprendi. É que, olhando pelas reuniões da igreja, a reunião menos frequentada da igreja é a reunião de oração. E o interessante é que isso é um dado constante e igual em todas as igrejas. Todas as igrejas. A reunião de oração é realmente a reunião menos frequentada. Nem todos os crentes têm o hábito de orar. Eles aprenderam a orar quando vão comer alguma coisa, quando vão viajar, orações pequenas, mas eles não têm o hábito, aquele hábito que Jesus falou, entre em teu quarto, essa vida piedosa, essa vida em secreto com Deus. Aquilo que Jesus falou, entre em teu quarto, fala em segredo com Deus, que vai te recompensar. É realmente uma grande recompensa ter essa intimidade com Deus, através da oração. Eu vejo como pastor que no mundo evangélico e cristão, poucos têm esse hábito, poucos têm o hábito de orar. Eu espero que esse estudo realmente seja desafiador para a sua vida. Se você não tem um hábito de orar, veja bem, eu espero que seja um desafio, um santo desafio para a sua vida. Lutero chegava a orar durante 6 horas seguidas. E quando nós não temos o costume de orar, realmente a gente olha para isso até desmaia. Pois a gente diz, olha, eu não consigo orar nem 2 minutos, que se dirá de 6 horas seguidas. É claro que tudo começa na ordem da natureza por uma sementinha, tudo começa pequeno e as coisas vão crescendo com o decorrer do tempo. O desafio é esse, comece com 2 minutos, se você não tem o hábito de orar. Depois de 2, vai crescendo para 3, 4, vai criando o hábito de oração, entrando em seu quarto, entrando num lugar que você possa gastar algum tempo com Deus, falando com Ele, intercedendo, agradecendo, gozando da bendita presença do Espírito Santo, da sua paz, do gozo que vem só do Senhor. E eu espero então que esse estudo seja um desafio e que você aceite esse desafio de ser um homem de oração, uma mulher de oração. O diabo sabe que se a igreja se levantar em oração, se os crentes se habituarem a orar, as regiões celestiais vão tremer, vão tremer. Deus abençoe, aproveite bem esse estudo. Aproveite bem esse estudo. Oração. Oração pode ser definido como, etimologicamente,
A oração está relacionada à fala. Orare, no latim, né, significa falar, é algo que tem a ver com falar. Tanto é que a palavra oração é muito mais do que falar, mas ela passou até para a gramática, né? Nós temos orações coordenadas, orações subordinadas, mas está relacionado com a comunicação, sempre relacionada com a comunicação. Do ponto de vista bíblico, o conceito de oração é especialmente relacionado com a fala, quando nós falamos com Deus. Quando vamos falar de oração, precisamos entrar nesse assunto. Fiz uma live há poucos dias falando como saber e fazer a vontade de Deus para a sua vida. É só procurar aí na internet, né, a vontade de Deus, lives minhas. E nós não vamos aqui, eu não vou então entrar no assunto, porque ele é extenso, mas eu posso dizer o seguinte, é que a oração, ela sempre está relacionada com a vontade de Deus. Nós não vamos orar para fazer a nossa vontade, até porque a oração modelo, que traz os princípios para a nossa oração, ela diz o seguinte: seja feita a tua vontade. Bem no início, antes dos assuntos aqui da terra, Jesus nos ensinou em oração a nos submetermos à vontade de Deus. Então, quando falamos de oração, precisamos nos lembrar da vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é conhecida por três maneiras, e as três se complementam, elas não se separam, elas precisam andar juntas. Primeiro pelo foro externo, que é a palavra, o testemunho externo, é a palavra de Deus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Quanto mais eu leio a palavra, eu medito, eu reflito na palavra de Deus, mais a mente de Cristo vai tomando conta do meu ser, da minha mente, e eu vou criando faculdades espirituais que vão discernir o que é certo e o que é errado. É impossível saber a vontade de Deus se nós não conhecemos a sua bendita e santa palavra. É preciso conhecer a palavra. É preciso ler, comer essa palavra de Deus. Ler muitas vezes, se aprofundar, se acostumar com a palavra. Eu fico vendo pessoas que são pessoas que têm o temor de Deus, mas falam cada asneira com respeito à vontade de Deus. Coisas que uma criancinha na fé sabem, elas não sabem, porque elas não têm costume com a palavra de Deus. E quando nós lemos a palavra, nós vamos descobrindo muitas coisas que vão sendo incorporadas à nossa consciência moral e à nossa crença. A segunda questão para conhecer a vontade de Deus é o testemunho interno. É o foro interno que é trabalhado pelo Espírito Santo. Então, eu posso ler a palavra e entender uma coisa, mas por dentro eu não tenho paz. Eu não estou tendo testificação interior. De certo, eu posso estar provavelmente entendendo errado a palavra. Ou então, eu estou com algum problema interior, alguma questão da minha estrutura, da minha personalidade, quem sabe da rigidez moral que eu tenho sobre mim mesmo. Mas, enfim, como via de regra, o foro externo é o principal, é a palavra. Mas eu preciso ter paz interior. E quando é do Espírito, quando o Espírito testifica conosco, ele nos dá paz diante da palavra, porque quando nós agimos na palavra, o Espírito nos dá paz. Entretanto,
a palavra ela traz diretrizes, princípios que são diretrizes a certas questões, que a palavra de Deus ela não traz uma resposta específica para a minha vida. Então eu preciso do foro interno, né? Através da paz, que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações, diz o apóstolo Paulo. E para complementar, eu preciso ouvir também o testemunho dos homens, né? O que os homens falam a respeito disso? Palavra, espírito, homens. Uma decisão que eu preciso tomar na palavra de Deus, eu não estou indo contra nenhum princípio ou valor da palavra. O mais importante de tudo é isso. Eu estou tendo paz no meu coração. E as pessoas maduras na fé, com as quais eu conheço, elas estão comprovando esses dois testemunhos e indicando para que sigamos aquele caminho. Pronto. Então nós sabemos a vontade de Deus. Agora é necessário que nós desejemos nos submeter à vontade dele para fazer a vontade dele. E é assim essa diretriz que eu estou passando, essa orientação, ela pode ser aplicada em todas as circunstâncias de decisões, todos os foros de decisões que nós devemos tomar em nossa jornada, em nossas vidas. Deus, costumeiramente, ordinariamente, ele tem 3 respostas e ele nunca nos deixa sem resposta. Eu quero deixar claro aqui que Deus ama responder aos seus filhos. Deus não nos deixa sem respostas. Então, é importante que nós entendamos isso. Ou ele vai dizer sim, ou ele vai dizer não, ou ele vai dizer espere. Nós precisamos entender essa questão. Ou ele diz sim, ou ele diz não, ou ele diz espere. Geralmente, quando Deus diz sim, significa que o caminho está de acordo com a vontade dele. Geralmente, quando Deus diz espere, também está de acordo com a vontade dele. Mas nós não estamos prontos ainda para receber aquilo. Aquilo poderia ser uma maldição em nossas vidas. Então é preciso que nós passemos por alguns momentos de maturidade para que aquilo venha às mãos da gente. Quando Deus diz não, é porque realmente aquilo não vai fazer bem para a gente. Nós estamos achando que estamos pedindo pão, mas na verdade estamos pedindo cobra. E geralmente quando nós pedimos algo que vai fazer mal para nós ou para as pessoas que nos rodeiam, Deus diz não. Agora, é importante atentar bem para o fato de que nem sempre que Deus diz sim, quer dizer que está de acordo com a vontade dele, nós recebemos a resposta no sentido de alcançar aquilo que nós pedimos. Eu vou dar um exemplo aqui. Deus prometeu a Abraão a terra prometida. Era a vontade de Deus entrar na terra prometida. Mas para entrar na terra prometida, aquelas pessoas elas tiveram que enfrentar muitos inimigos. E olha que eles não tomaram posse, eles venceram os inimigos, fizeram aliança com outros. Eles não tomaram posse da terra prometida toda. Ficou uma grande parte da terra prometida que eles não tomaram posse. Então, era a vontade de Deus, vejam bem, esse princípio era a vontade de Deus, mas eles não tomaram posse
porque não venceram as resistências e os inimigos. Eu vou falar disso daqui mais apropriadamente quando for falar sobre a oração da guerra. Portanto, eu estou pegando esse exemplo aqui. Deus deu, foi uma promessa, era de Deus, mas eles só tomaram posse da promessa de Deus após muita luta, após ter enfrentado os inimigos, expulsado os inimigos, o que eu chamo de inimigos que estão ocupando o lugar que não é deles, usurpadores. Muitas vezes nós teremos que eliminar, tirar os usurpadores. Quem são esses usurpadores? Veremos mais à frente, daqui a pouco. Mas o fato é que Deus sempre nos responde. Deus ama responder às nossas orações. Deus ama responder às nossas orações. Vejamos que a oração, ela tem vários tipos de circunstâncias que vão moldar as nossas orações. Em primeiro lugar, lembrar que oração não é recitação de alguma coisa. Oração não é pegar um papel e ler o que alguém escreveu. Oração não é uma reza. Oração é algo que vem, é uma comunicação nossa com Deus que vem da nossa alma. Então, em algumas ocasiões, a oração, ela tomará o perfil, essa fala com Deus, de luta. De luta. Jacó lutou com Deus. Mas muitas vezes a nossa luta não é com Deus. A nossa luta é contra trincheiras espirituais do mal. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Em outras ocasiões, a nossa oração ela se manifestará em orações de descanso. Eu vou também explicar daqui a pouco. Existem orações que nós teremos que perseverar. Em alguns casos, teremos que descansar. Em outros casos, teremos que guerrear. Em outros casos, buscar até encontrar. Em outros, teremos que nos relacionar com os homens. Há outros que nós teremos que apertar o interfone até abrir a porta. Há ainda casos que nós teremos que desejar profundamente a cura e a libertação. E ainda, principalmente, nós precisaremos, em todos os casos e circunstâncias de oração, exercer a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu começo por aqui, pela sequência está no último lugar ali, mas não em grau de importância. Se for olhar em grau de importância, a oração da fé é a mais importante de todas, porque a fé, a oração pressupõe a vontade de Deus, mas pressupõe também a fé. Sobre a vontade de Deus, é importante que nós possamos voltar um pouquinho aqui, que ficou sem falar, e lembrar o seguinte, que a vontade de Deus, ela precisa ser conhecida. Tem muita gente que ora, seja feita a tua vontade, como um mecanismo de se ver livre do trabalho da oração. A oração muitas vezes será uma labuta, um labor, uma luta. E muitas pessoas, elas preferem simplesmente dizer, seja feita a tua vontade, rendendo aquilo a Deus, porque não querem lutar. É um tipo de oração que vão ter que lutar durante algum tempo, não querem ter esse desgaste, ter esse trabalho, ter esse labor, ter essa luta. Então, eles recorrem a esse tipo de oração, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade,
Não é para ser orado dessa forma. Seja feita a tua vontade. É mais ou menos aquilo que Jesus orou no horto. Seja feita a tua vontade. Mas Jesus sabia a vontade do Pai qual que era. Ele soube da vontade do Pai e então ele se submete à vontade do Pai. A vontade do Pai é que ele fosse para a cruz. Então, quando nós vamos orar segundo a vontade de Deus, e que nós precisamos então saber qual é a vontade de Deus, para então nos submetermos à vontade dele. E não esse escape. Conforme muitas pessoas, elas usam isso como um escape para não se envolverem. Chega, por exemplo, a notícia de que alguém da igreja teve um desmaio. A pessoa que tem essa mania, ou esse hábito, ela vai orar pela pessoa da igreja. Teve um desmaio. Mas se chega alguém falando que alguém da igreja está com câncer, ela ora assim, seja feita a tua vontade. E a grande pergunta é, há alguma diferença? Em algum tipo de problema para Deus? Para nós há, mas para Deus há. Portanto, o seja feita a tua vontade precisa realmente saber qual é a vontade de Deus. Em casos de doença, por exemplo, nós precisamos orar até saber a vontade de Deus com respeito àquilo. Porque é bem possível que alguém esteja doente e Deus realmente possa, de alguma forma, estar provando a nossa fé para ver se nós vamos crer, se vamos orar. Pode ser que Deus não vai curar aquela pessoa, mas pode ser que Deus está vendo se há fé em nós para crer, para acreditar, para confiar. E muitas vezes nós não queremos nem nos relacionarmos. Simplesmente seja feito por vontade e esquecemos. Esquecemos que a pessoa está sofrendo, esquecemos que ela está com doença, não vamos no hospital, não oramos, porque não queremos ter esse trabalho do labor, da luta. E oração é luta. Quero lembrar aqui que as reuniões de oração são as mais vazias, exatamente porque oração é luta. Orar é lutar. Pois bem, vamos então entrar aqui no primeiro tipo, na primeira ocasião, primeira circunstância. Algumas vezes a oração ela será guerra. Conforme eu disse desde o início, nós não vamos nesse estudo aqui aprofundar. Depois eu vou falar de cada uma separadamente. Aí vamos aprofundar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz o seguinte, a carta dele aos Coríntios, vamos mudar aqui um pouco a gente então continuar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 4 e 5, ele diz, porque as armas da nossa guerra, ou milícia, ou luta, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Pois bem, é claro que esse texto aqui, se formos fazer uma interpretação ali no contexto, ele está se referindo a pessoas de dentro da igreja que estão trazendo, misturando a verdade com a mentira e enganando o povo da igreja, falsos líderes, falsos profetas. Entretanto, o princípio aqui ele está de acordo com Efésios, no capítulo 6, quando Paulo diz que nós temos uma luta contra principados e potestades. Ele diz então que as armas da nossa milícia. Quer dizer, nós estamos numa guerra.
No momento em que nos colocamos ao lado de Cristo, como discípulos, como servos, entramos numa guerra. E essa guerra é contra um sistema do mal, que se manifesta em instituições sociais, cultura, e que se manifesta em hábitos de uma sociedade alienada de Deus. Há um choque de estruturas espirituais por detrás de tudo isso. E nós estamos nessa guerra. E Paulo diz que nós temos armas que são poderosas para destruir baluartes, fortalezas. Muito embora no contexto imediato aqui se refira aos falsos líderes e profetas, esse princípio pode ser aplicado em toda a vida de oração. Há fortalezas que estão se manifestando de tal forma na cultura brasileira, por exemplo, que nós precisamos orar. Há fortalezas, ou há hábitos, ou há males que estão sendo introjetados na cultura moral brasileira, na política e em todos os setores, que está cobrando de nós uma temporada de oração, de jejum, de oração, de lutas. Portanto, a oração muitas vezes vai ser uma guerra. Eu lembrei do povo de Israel, que teve uma promessa de Deus de uma terra maravilhosa, mas não foi sem guerra que eles entraram lá. Havia muitos inimigos. E até o momento, os usurpadores, o usurpador, Satanás e seus anjos e seus agentes, tanto humanos como instituições, eles continuam nessa mesma linha de usurpar aquilo que Deus tem para nós, de ocupar. E nós teremos que orar até ver esses lugares completamente libertos, esses contextos completamente libertos e pessoas de bem ocupando esses contextos. No que diz respeito, por exemplo, a autoridades de Belial que estão ocupando cargos e estão soltando criminosos, e estão impedindo os valores antigos, estão julgando e processando pessoas que querem viver de acordo com valores judaico-cristãos, essas pessoas são agentes de Satanás. São autoridades? São. Nós vamos blasfemar contra elas? Não. Mas vamos analisar a situação? Sim. Essas pessoas estão fazendo a vontade de Deus? Não. Elas estão fazendo a vontade de Satanás. É apenas um exemplo que pode ser da macro situação à micro situação. E aqui entra a questão da oração. Está orando para Deus libertar essas pessoas. Está orando para Deus abrir os olhos delas. Mas o coração dessas pessoas é tão duro e provavelmente elas não querem e se endurecem cada vez mais. E então é orar para Deus tirar essas pessoas. É orar para Deus repreender e tratar com essas pessoas. Mas, para que Deus tenha misericórdia delas. Que Deus salve a vida dessas pessoas, mas que elas venham responder pelos seus atos malignos diante da sociedade, diante da justiça humana. Nós poderíamos ir para os campos menores, as microestruturas, e aplicar o mesmo princípio. Há orações que nós vamos ter que orar e guerrear, repreender o inimigo, orar para Deus abrir o coração de uma pessoa que está perseguindo a gente, de uma pessoa que está perseguindo a igreja, de um sistema corrupto que está oprimindo. Nós vamos ter que orar e guerrear mesmo. Vamos ter que nos envolver. Portanto,
A oração, há momentos e há situações que a oração vai ser uma luta. Vai ser uma luta. Jacó lutou com Deus a noite toda. Lutou em oração. Não quer dizer que ele ofendeu a Deus, que ele blasfemou, não. Ele persistiu de pôr a mão na bênção. Até que de manhã o anjo disse que precisava ir embora. Ele disse, não vai enquanto eu me abençoar. E o abençoou. Nós vamos aprofundar isso num segundo momento. É só para uma ilustração rápida, senão fica demasiadamente grande aqui a aula. E eu vou passar para uma segunda circunstância, que é a oração da espera. Há determinadas situações que não adianta ficar ansioso, não adianta ficar preocupado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu me lembro de um livro que li há muitos anos atrás, um pastor que era capelão da Casa Branca, nos Estados Unidos, Peter Marshall, e a esposa dele, Catarina Marshall, ela escreveu um livro sobre oração e ela contou naquele livro, e orava por cada filho dela, cada um dos 3 filhos dela, diante de Deus, pedindo sobre o que ela gostaria que os filhos fossem quando crescessem, profissão, o tipo de marido, o tipo de esposa, e ela sempre orava pelos seus filhos. E num determinado momento, quando ela desceu no porão da sua casa, ela encontrou uma Bíblia velha. As páginas já estavam quebradiças e ela, lembrando do passado, o marido já havia morrido. Quando ela abre aquela Bíblia, ela encontra um papelzinho, todo amarelado, cheio de poeira, quebradiço. E ali no papelzinho estava o nome de cada filho que ela pedia por eles, principalmente que eles fossem servos de Deus. E quando ela lê, para surpresa dela, tudo que ela pedia quando eles eram pequenos, agora já haviam crescido, tudo aconteceu na vida deles. Isso está narrado lá no livro de Margarida Marshall, sobre a vida de oração. Há certas coisas que não adianta preocupar agora. É necessário orar, pensar em Deus. Pensar em Deus com respeito a alguns assuntos. Vamos aprofundar também essa questão. Há coisas que Deus vai fazer, mas isso diz respeito ao futuro, talvez longínquo ainda. Então, é orar, pregar, como Margarida Marshall, ela esqueceu, ela orava, chegou um dia que Deus tirou do coração dela o desejo de orar, ela guardou o papelzinho, depois de anos, talvez 20 anos depois, ela viu que Deus havia respondido às suas orações. Há circunstâncias que a oração ela vai envolver a ação. Vai ser mais do que a fala com Deus. Ela vai envolver também a ação. E as circunstâncias que nós teremos que buscar. Jesus falou, lá em Mateus 7 e 8. Continuem buscando e encontrareis, pois todo o que busca, encontra. Olha que maravilha. Ele nos dá uma orientação para que nós busquemos. A ideia do verbo no grego é de continuidade, é de continuar buscando, e ao mesmo tempo há uma promessa, pois todo que busca, encontra. E esse buscar aqui é diante de Deus e é diante dos homens. Eu estou precisando de um emprego. Eu estou orando a Deus, mas eu estou enviando meus currículos, eu estou buscando. Portanto, há momentos que a oração vai
significar o nosso envolvimento na busca de alguma coisa. Eu estou buscando uma solução. Eu estou em oração, mas também eu estou buscando diante de Deus uma solução para aquilo. Há momentos em que a oração ela deverá ser uma importunação. Certas questões que nós vamos precisar importunar. E aí o mesmo texto, batei e abri-se-vos-á. Continuem batendo até abrir. Pois a quem bate, abrir-se-lhe-á. Já vem a ordem e a promessa. Determinada vez, Jesus contou a parábola sobre o dever de nós não nos esmorecermos no que tange a oração. E ele contou então uma parábola de uma viúva que morava numa cidade em que havia um juiz que era ímpio e não temia a Deus nem aos homens. Era um homem ímpio que não tinha medo de ninguém. E aquela viúva todos os dias ia até a porta do juiz pedir que ele julgasse a sua causa. E o tempo foi passando, aquele juiz nem se importava, com certeza, com a situação da viúva, mas chegou um dia que ele disse, olha, eu estou cansado dessa mulher, ela já está me importunando. Então eu vou atendê-la só para ficar livre dela. Jesus contou essa parábola para nos mostrar que nós precisamos importunar não só a Deus, é claro que isso aqui é um linguajar bem humano, Deus não vai se importunar conosco, mas devemos importunar também os homens, batendo, 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 até conseguir aquilo que nós estamos procurando. Mateus 7, 7, 8, Jesus está nos ensinando, batei e abri-se-vos-á. Talvez nós vamos precisar bater mais vezes em uma mesma porta, apertar mais o interfone, ou precisaremos em outras portas bater. Bater na porta de Deus pela oração, bater na porta dos homens. A oração, além de ser de estar alguns momentos relacionada com essa importunação, né? E eu não falei aqui que o restante lá do texto lá do juiz ímpio é que Jesus falou o seguinte, é que Deus, ele parece atrasado em nos atender em algumas situações, mas ele vai atender aos seus escolhidos. Bem, a oração de relacionamento. Em muitos casos, a oração ela vai, além de pedir a Deus, nós precisaremos também nos envolver com os homens, pedindo aos homens. E é claro que, se nós formos analisar, por exemplo, na Bíblia, vários casos em que Paulo está orando por uma igreja, mas também está pedindo por aquela igreja. O exemplo que eu dou aqui é a fome que houve na igreja de Jerusalém. Paulo orava por aquela igreja, estava preocupado com aqueles irmãos, pedia por aqueles irmãos, mas também fez uma grande campanha em todas as igrejas da Macedônia para mandar alimentos para aquela igreja lá de Jerusalém. Então, a oração, muitas vezes, vai significar que nós nos relacionemos com as pessoas, pedindo aquelas pessoas. O princípio aqui é o mesmo lá de buscar, de bater, de bater, é o pedir. Só que cada uma está mostrando um aspecto aí diferente no processo da oração. Também será aprofundado num dos estudos, né, que vamos falar só sobre essa oração do relacionamento. A oração
Em alguns casos, terá que ser oração de libertação. Aqui eu estou falando de doenças, estou falando de demônios. Tiago disse: confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para serdes curados. No contexto próximo, ele está falando dos presbíteros que vão orar pelo doente, e o doente deve confessar os pecados. E ele então conclui dizendo: confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados, porque muitas doenças, não todas, estão relacionadas com o pecado. Muitos problemas de saúde estão relacionados com algum tipo de desvio no comportamento, algum tipo de pecado que está sendo cometido. E Tiago diz então para aqueles irmãos: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Em algumas situações, a oração ela envolverá orar pela saúde das pessoas. O interessante é que nós nem sempre seguimos esse princípio. Algumas pessoas pedem oração para cura da sua enfermidade, mas nós não confrontamos essa pessoa para ver como é que está o comportamento dela. Há muitos casos de doenças que estão relacionados com desvios de comportamento, pecados. A oração muitas vezes tomará esse perfil de libertação. Nós teremos que enfrentar essa situação, seja com doenças próprias nossas, ou seja com algum tipo de pecado que está prendendo, que precisa ser quebrado, ou até seja com algum tipo de espírito demoníaco com o qual nós confrontamos. Uma pessoa que vem nos visitar, uma pessoa que vai à nossa igreja, alguém que nos chama para orar por uma pessoa que está endemoniada. São orações que estão dentro daquele campo da oração da guerra e que nós teremos que fazer por aquelas pessoas. Quando envolve caso de doença, nós nem sempre temos certeza que Deus quer curar ou não. Mas isso não impede que nós oremos para Deus curar. E é importante, não digo que seja tão importante que Deus não vai curar se não o fizermos dessa maneira, que imponhamos as mãos na cabeça de pessoas doentes e oremos, repreendendo as enfermidades. Também temos o outro caminho de buscar de Deus, se Deus realmente quer curar aquela pessoa. Geralmente, quando eu oro por pessoas enfermas, tenho o costume de colocar a mão na cabeça da pessoa e repreender aquela enfermidade. No meu ministério já tive várias situações, e vou contar aqui apenas duas situações, em que pessoas foram curadas de doenças terríveis. Certa ocasião, com o presbítero da igreja, fomos visitar uma família em que uma menina, ela nasceu com paralisia e não conseguia andar, algum problema no cérebro. Ela não andava, ela já tinha, parece que 3 ou 4 anos e não andava. E nós impusemos as mãos ali, naquela menina, e oramos, repreendemos, eu e o presbítero, e aquela menina andou na hora. A mãe ficou maravilhada de ver, não era convertida a mãe daquela menina. Um outro caso, uma menina que já era adolescente, tinha seus 13, 14 anos, nós fomos visitar, ela tinha uma dor horrível nas pernas, não conseguia sair da cama, tomava remédios fortíssimos. Se colocasse o dedo no pé no chão, doía todo o seu corpo. Ela tinha algo que nos chamou muita atenção. Quando nós orávamos na perna dela,
repreendendo, a dor subia. Quando nós orávamos em cima, a dor voltava para a perna. A família dizia que ela tinha um tipo de reumatismo raro, e aquele tipo de reumatismo trazia muita dor e ela ficava sempre acamada e não conseguia andar. Mas eu achei muito estranho, porque eu nunca tinha ouvido falar de reumatismo em que uma dor, em que migrasse tão rapidamente a dor. E nós oramos e convidamos a família para levá-la na reunião de oração, para que continuássemos orando. Na primeira semana veio a família com ela, com muito custo aquela menina chegou lá na frente, arrastando as pernas, chorando, as lágrimas descendo. E quando chegou lá na frente, nós a sentamos numa cadeira e os presbíteros vieram, colocamos as mãos em sua cabeça, oramos, repreendemos. E isso durou mais ou menos umas 7 reuniões. 7 ou 8, não estou bem lembrado, já tem algum tempo. E a cada reunião, o progresso ia se manifestando. Aquela menina ia se libertando. Quando foi pela 7ª ou 8ª reunião, ela já estava sorrindo, já estava indo sozinha, já não gemia mais, já não tinha dores, voltou a frequentar a escola, a fazer educação física. Pegava os ônibus sozinha. Olha, vou voltar lá naquele assunto da vontade de Deus. Provavelmente alguém iria orar, Senhor, seja feita a tua vontade. E ele vai fazer a vontade dele mesmo. Mas a pessoa não buscou fazer a vontade de Deus. É aquele, seja feita a tua vontade, escape. Não aquele, seja feita a tua vontade, porque alguém quer conhecer a vontade, quer se submeter a ela. Provavelmente, se eu tivesse esse tipo de visão, teríamos orado uma vez, e se ela não sarou, nós teríamos dito, não é a vontade de Deus. Não, nós perseveramos. Os presbíteros vinham e oravam, e aquela menina foi curada daquela terrível doença. Tivemos muitos casos em nosso ministério de possessão demoníaca que tivemos que enfrentar. A oração às vezes tomará esse perfil de libertação. Somos desafiados em determinados quadros a orar pela libertação de uma pessoa. Poderia contar muitos casos, mas vou contar quando for aprofundar essa situação. Nós chegamos aqui então ao fim do nosso estudo. Hoje é uma introdução a cada circunstância dessa e nós daremos continuidade posteriormente a esses perfis de oração, a essas circunstâncias que envolvem ações diferentes na vida de oração. Eu comecei o nosso estudo aqui falando que é um desafio para a sua vida. E eu gostaria que você assumisse esse desafio diante de Deus, de ser um homem de oração. Eu quero concluir dizendo que as reuniões em que há música, quem não gosta de música, né, gente? A coisa mais agradável que tem você ir a um restaurante e tem ali alguém cantando ao vivo, um cantor, você jantando com alguém ali, com a música bem gostosa. Quem não gosta de música? As reuniões que tem louvores são maravilhosas, e são cheias, as pessoas gostam. Mas louvor não é luta, louvor é alegria. Louvor é manifestação de alegria. Oração é luta. Oração é luta. E por isso, na vida individual de muitos crentes, não existe oração, porque é luta. As reuniões de oração das igrejas, com poucas pessoas, por quê? Porque é luta. E o desafio está lançado. O desafio está lançado.
Vamos ser homens e mulheres de oração. Que Deus te abençoe.